Jon Jones está não oficialmente aposentado. Hoje vazou um vídeo dele na Tailândia, que ele tá gravando aquele reality show russo lá, em que ele fala em uma chamada de vídeo com um cara, um ex-parceiro de treinos, não sei quem que é, que o cara pergunta se ele ainda tá na ativa e ele responde que não, que ele parou. Essa resposta dele não deixa muita margem pra interpretação, né? Se perguntam, e aí, tá nativa? E tu fala, não, mano, parei. Eu só vejo um significado, né? Saiu da boca dele, não é um vídeo editado, é ele falando pra um amigo, aparentemente. Então, pelo jeito, Jon Jones parou. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Já que a decisão dele foi se aposentar, ele podia ter poupado um pouco a imagem dele. O Jon Jones não é um lutador que tem a melhor imagem do mundo. Diversos problemas com drogas, diversos casos de doping, teve o lance dele bater na mulher dele, enfim, ele não é um cara com uma imagem muito limpa. Eu, inclusive, não gosto do cara, não vejo ele com bons olhos. Mas, esportivamente falando, se a gente ignorar os casos de doping, a imagem dele era muito boa. Era o GOAT, o melhor de todos os tempos do nosso esporte. Mas esse finalzinho da carreira dele, por ele ter enrolado tanto para dizer que ia se aposentar, que vai se aposentar, ele acabou criando uma mancha no legado dele, uma mancha na história dele, que pode vir a se tornar uma grande coisa. Vamos lá, vamos recapitular aqui a história do Jon Jones no peso pesado. O Jon Jones já falava há muito tempo que tinha vontade de subir pro peso pesado, de virar campeão peso pesado. Isso não é coisa de hoje. Você tem vídeos de 2015, 2014... dele falando que tem vontade sim de subir para o peso pesado. Então é um desejo dele bem antigo. Mas se você pega esses vídeos antigos dele, era a época dele de 93, que ele era bem magrinho, bem sequinho. Então assim, ele falava que era um plano bem pro futuro. Beleza. Aconteceram muitas coisas na carreira dele, muitas defesas de cinturão, muitas saídas do UFC, sai, volta, perde cinturão por N motivos, volta, recupera cinturão. Em um momento ele sai, abre mão do cinturão peso meio pesado e diz que vai se preparar para o título do peso pesado. A luta a ser feita seria então Jon Jones contra Francis Ngannou. E essa luta nunca aconteceu, né? Como eu e você sabemos, essa luta nunca aconteceu. O UFC até tinha vontade de fazer essa luta, o Dana White tentou fazer essa luta, mas nunca saiu do papel. O Ngannou, inclusive, saiu do UFC, foi pra PFL, e só quando o Ngannou saiu do UFC é que o Jon Jones fez a estreia dele no peso pesado, que já é algo um pouco suspeito, né? Ele fez a estreia contra o Ciryl Gane, um lutador peso pesado que tem uma falha muito clara no jogo dele, né? O próprio Ciryl Gane fala que não gosta de treinar jiu-jitsu. A base da luta do Jon Jones é a luta agarrada. Bem oportuno esse momento que o Jon Jones decide subir, né? Francis Ngannou saiu, o Ngannou, que é ameaçador, grande, nocauteador, forte pra caramba, deixa ele sair, vamos disputar o cinturão vago com o Ciryl Gane, que, né, é aquela coisa, bom striker, não é tão contundente e não tem nenhum jogo de chão. Tudo bem. Jon Jones veio, brutalizou o Ciryl Gane, pegou aquela guilhotina em 1 minuto de luta, mais ou menos. Virou campeão peso pesado, é o GOAT, é o melhor de todos os tempos, beleza. E aí ele fala na entrevista pós-luta que ele quer enfrentar o Stipe Miocic. Vamos falar aqui do Stipe Miocic. O cara tava parado já tinha algum tempo, tava vindo de um nocaute brutal do Francis Ngannou e tava velho, né? O Miocic tava velho já quando o Jon Jones pediu essa luta. Mas, tudo bem, ninguém teve nenhum problema com isso. Por quê? Porque a categoria não tinha nenhum contender sério na época. Então, fazer Jon Jones contra Stipe Miocic, por mais que o Stipe Miocic tivesse envelhecido, tá, vai. Mas o Jon Jones se lesionou, rompeu o ligamento do peito, foi uma parada dessa. E aí a luta teve que ser adiada por 1 ano, foi algo assim, levou bastante tempo pra luta acontecer. E o que o UFC botou no lugar de Jon Jones contra Miocic? Tom Aspinall contra Sergey Pavlovich pelo cinturão interino. Já que o campeão linear vai ficar tanto tempo afastado por causa de uma lesão, vamos criar um cinturão interino. Justo. O UFC sempre fez isso. Tom Aspinall ganha, nocauteia o cara em 1 minuto e meio ou algo assim. Uma vitória típica do Aspinall, né? Ele nocauteia a galera em 1 minuto sempre. Se torna o campeão interino e pede pra lutar com o Jon Jones. E aí vamos falar aqui. É errado o campeão interino querer lutar com o campeão linear? Eu não acho. Eu acho bem justo, inclusive, né? Eu acho que é a ordem natural do esporte. Sempre que tem um campeão interino, primeira coisa que ele faz é lutar contra o campeão linear. Faz sentido, né? Eu acho que faz sentido. Então qual que é a luta a se fazer agora? Tom Aspinall contra Jon Jones, né? Lógico. Não.
Jon Jones fala que não quer lutar com o Aspinall, que o Aspinall não é ninguém, que o Aspinall não merece lutar com ele, que quem que é Tom Aspinall, eu quero lutar contra o Miocic. Aí o Dana White começa a falar que não, que tem que fazer Jon Jones contra o Miocic, porque ele já prometeu pro Miocic que essa luta ia rolar. Como se o Dana White se importasse com o que ele promete pra atleta. Do nada a palavra do Dana White tá valendo muita coisa, né? Não, eu prometi pro Miocic, isso tem que acontecer. Nem parece que é aquele careca safado que a gente conhece, né? Mas tudo bem. Nesse meio tempo, o Tom Aspinall defende o cinturão interino. O cinturão interino foi defendido contra o Curtis Blaydes. Novamente o Tom Aspinall nocauteia o cara em 1 minuto mais ou menos. Mais uma vitória típica do Aspinall. E o Aspinall fala: e aí, John, vamos lutar, né? Não tenho nada contra você, mas eu acho que eu sou melhor que você. Justo. Justíssimo. O campeão interino quer lutar contra o campeão linear. Muito justo. Não rola. Jon Jones ignora, fala mal do Aspinall, fala que o Aspinall não merece, fala que o Aspinall não é ninguém. Enfim, essas coisas. Luta contra um Miocic envelhecido. Miocic lento, travado, parecendo um idoso. E sabe qual é o pior? O Jon Jones também não estava muito rápido. Eu sei que ele venceu a luta com um belo chute rodado no 3º round, mas ele levou 3 rounds para nocautear um Miocic que mal conseguia andar. Ele levou 3 rounds para nocautear um Miocic, meu amigo, que levava 5 segundos para desferir um soco. O tempo do jab do Miocic sair da cara dele até a cara do adversário era 5 segundos. E o Jon Jones levou 3 rounds para nocautear esse cara. Pergunta rápida: quanto tempo vocês acham que o Aspinall ia levar para nocautear esse Miocic? Não estou falando de Miocic no auge. Estou falando de Stipe Miocic, velho, aposentado, travado. Quanto tempo o Aspinall ia levar para nocautear ele? 1 minuto? Menos. Provavelmente menos, né? Beleza, Jon Jones vai, ganha dele com aquele chute rodado. O chute rodado faz todo mundo apagar o resto da performance. Que, convenhamos, no 2º round o Miocic estava conseguindo botar a mão dele na cara do Jon Jones, mesmo o Miocic estando lento pra caramba. Jon Jones ganha a luta e o Dana White tinha falado: seja lá quem ganhar essa luta, terá que enfrentar o Tom Aspinall. Beleza, tá decidido. Dana White falou. Pelo jeito, a palavra dele vale muito agora, né? Já que ele tinha prometido a luta pro Stipe e a luta rolou. Agora ele prometeu pro mundo. Então agora a luta vai rolar, né? Negativo. Nesse meio tempo, o Tom Aspinall se torna o campeão interino que mais ficou com o cinturão interino. Ele tá há 580 e tantos dias como campeão interino. Jon Jones está na Tailândia gravando um reality show russo, bebendo, comendo, andando de moto com um cara aleatório, fazendo live no Instagram todo dia. E o Aspinall, meu amigo, que está no auge, que é um cara cheio de status interessante, menor tempo médio no octógono, ele apaga todo mundo em 1 minuto, 1 minuto e meio. Esse cara que é fácil de você fazer um marketing dele, um cara grande, forte, explosivo, técnico, rápido, está perdendo seus anos de auge esperando o Jon Jones se decidir. E aí entra a parada. Jon Jones aparentemente se decidiu. Aparentemente se aposentou. E em uma dessas lives que ele tem feito no Instagram, ele fala: vocês estão reclamando com o cara errado. Eu já falei minha decisão pro Dana White há muito tempo, não sei porque que ele não avisa pra vocês. Olha como essa fala é interessante. Se ele realmente decidiu se aposentar, se o que ele falou pra aquele cara que ele tava na chamada de voz for verdade, que ele decidiu se aposentar, ele já avisou o UFC. Então, UFC, por que você está desperdiçando os anos de auge do Tom Aspinall? Sendo que vocês sabem que o Jon Jones não vai lutar com ele. Mas tudo bem, esse não é o ponto do vídeo. Vamos falar do legado do Jon Jones, que era o que eu ia falar no começo. Com toda essa história que eu acabei de contar pra vocês, o Jon Jones perdeu um pouco a imagem de GOAT. Não é que ele perdeu a imagem de GOAT, mas essa imagem está manchada. Porque agora ele é o GOAT e ele é um fujão. Você vai nos comentários dele no Instagram e os comentários são todos chamando ele de pato, de fujão, falando pra ele lutar com o Tom Aspinall, que ele tá com medo do Aspinall, que ele não quer enfrentar o Aspinall. Todos os comentários são isso. Ele abre uma live e todos os comentários da live são emojis de pato. Gente falando pra ele lutar contra o Aspinall. Ele tuita alguma coisa e os comentários são gifs do Tom Aspinall chamando ele pra lutar. A imagem dele, por ele ter fugido tanto do Aspinall, é de fujão. E sabe como ele poderia ter evitado isso? Ele poderia ter evitado isso de 2 formas. A primeira, óbvia, lutando. Porque por mais que eu acho que o Jon Jones está assim, lento, por mais que eu ache que ele não fez uma transferência muito boa pro peso pesado, ele ainda é o Jon Jones. Ele ainda é um cara com QI de luta altíssimo.
extremamente perigoso, bom em todas as áreas da luta. Então, por mais que eu ache o Aspinall favorito, não é uma luta fácil. O Jon Jones é um oponente difícil, sempre. Então ele tinha chance de ganhar. Então a primeira forma de ter evitado a imagem de fujão era simplesmente lutar e talvez ganhar. Imagina o quanto o legado dele ia crescer se ele ganhasse do Aspinall. O cara que todo mundo no momento fala que é o cara que ia derrotar ele. O cara que a galera tá achando que o Jon Jones vai se aposentar pra não lutar com ele. O cara que tá fazendo ele ser chamado de fujão. Imagina se ele tivesse pego a luta e destruído o Aspinall. Meu irmão, ele era o GOAT incontestável se isso acontecesse. Então essa era a primeira forma de acabar com esse bagulho de fujão. E a outra maneira de evitar isso era ter se aposentado. Ganhava do Stipe, pegava o cinturão e falava: ó, rapaziada, essa foi minha última luta, eu tô velho, eu tô lento, meu corpo não aguenta mais, eu não tenho mais amor por isso, eu não tenho mais vontade de treinar, eu sinto que eu já conquistei tudo que eu tinha que conquistar, agora é a hora do Aspinall, dessa nova geração de lutadores, e é isso aí. Acabou. Se não tivesse enrolado, ele não ia ficar com a fama de fujão. Mas e se ele tivesse lutado com o Aspinall e perdido? Ele não perdia a imagem de GOAT. Porque se ele luta contra o Aspinall sem fugir dele e perde, meu irmão, ele tá velho. O Jon Jones no auge, e eu como um cara que não gosta do Jon Jones, falo isso. Eu não acho que o Jon Jones no auge perderia pro Aspinall. Se você pega o Jon Jones no auge, bota um trabalho ali de 6, 8 meses de ganho de massa e bota pra lutar contra o Aspinall, meu irmão, eu acho que o Jon Jones no auge seria favorito. Então mesmo se o Jon Jones tivesse lutado contra o Aspinall e sido destruído em 1 minuto, eu não acho que ele perde a imagem de GOAT, porque ele perdeu pro Aspinall depois de estar envelhecido. Então ele tinha tantas maneiras de evitar esse discurso que ele é fujão, que ele é o pato, que ele é um covarde, que ele tá se aposentando pra fugir. Mas não, ele escolheu, por escolha dele, manchar a imagem dele. Isso é uma parada que eu não entendo, cara, isso é muito absurdo. Mas enfim, como eu disse, essa parada dele ter se aposentado é não oficial. É um vídeo dele falando pra um amigo que ele parou, que ele não quer mais lutar. Mas a gente não sabe de tudo, a gente não sabe dos bastidores. Às vezes o Dana White oferece um caminhão de dinheiro pro cara, e aí ele faz a luta contra o Aspinall, né? O pay-per-view de novembro em Nova York é uma data que o Jon Jones gosta de lutar. Quem sabe, né? O Dana White vive falando que a luta vai acontecer. Vai vir, vai acontecer. Mas todas as informações que a gente tem agora indicam que o Jon Jones vai se aposentar sem fazer essa luta. Comenta aí o que você acha disso tudo, o que você acha dessa posição do Jon Jones de fugir da luta mesmo. E se você acha que ele poderia ter lidado com isso de maneira melhor, de maneira que não geraria polêmica. Meu nome é Dora Amadeu e esse é o Papo de Corner. Segue no Twitter, @Papo de Corner.